Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informações, melhores conhecimentos e melhorar ainda mais a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar que tem sempre o empreendimento certo para que você, empreendedor, que você, empreendedora, possa viver bem naquele cantinho gostoso, para ver com muita tranquilidade, com muito conforto. Santos, no litoral de São Paulo. Fique atento aos empreendimentos, aos entregues e aos lançamentos da consultora Miramar. Falando de Viana Home, falando de Ilhas Resorts, Navegantes, Reserva Brasil. QR Code vai passar ao longo do seu episódio do canal da NTBA. Dê aquele clique, conheça mais os empreendimentos já entregues e os lançamentos da construtora Miramar. O canal da NTBA conta com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica. Localização privilegiada a uma quadra da praia, próxima aos principais atrativos turísticos da cidade de São Vicente. Fácil deslocamento para cidades vizinhas da costa da Mata Atlântica. Ideal para o lazer, ideal para passar o final de semana com a família, ideal para os negócios. Você que vem a negócio também a São Vicente, ao litoral de São Paulo, a costa da Mata Atlântica, saiba que o deslocamento entre as cidades, a facilidade, os modais de transporte favorecem muito a localização do seu Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade para fazer débitos e créditos, emitir as guias para fazer os recolhimentos de impostos e tributos. SRM Contabilidade é parceira estratégica do seu negócio, que alia tecnologia, sistemas de última geração, com profissionais altamente qualificados. SRM Contabilidade, excelência na gestão contábil da sua empresa. Queria aproveitar no episódio de hoje do seu canal da NTBA e fazer uma reflexão com você, principalmente que atua no segmento da hospitalidade, que atua no aproveitamento que o potencial, que somente o turismo dá para diversos segmentos. E é uma coisa curiosa, não tem idade para viajar. E é muito também curioso que as pessoas mais longevas, por vezes, encontram mais tempo e melhores condições para viajar o ano inteiro do que aquelas mais jovens. E por razões óbvias, dentro da sua ocupação profissional, dentro das suas preocupações cotidianas, por vezes não tem aquele tempo suficientemente livre para aproveitar o turismo e as viagens. Mas quem está um pouquinho mais na quilometragem, quem já é veterano, por vezes encontra essas melhores condições. Esse e outros assuntos nós vamos conversar com você, empreendedor, com você, empreendedora, no episódio de hoje do seu canal da NTBA. Cantinho no Café, a nossa conversa no café, aquele cantinho gostoso, trazido por NNA Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. NNA Santos traz hoje Sandra Freitas para conversar com você, empreendedor, com você, empreendedora. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, nesse café tão gostoso que a gente compartilha. E olha quando o papo é bom, sabe que o café passa rápido, né? Passa, com Então, certeza. E eu queria abordar com você, Sandra, algo que é oportuno. Eu até aqui na apresentação acabei comentando esse aspecto. E para viajar não tem idade, né? Com certeza não. Quando que se aproveita melhor as viagens? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, hein? Acho. Criança aproveita a viagem porque está curtindo, está num grande barato. O adolescente curte viagem porque está naquele momento da vida, das descobertas, né, dos prazeres, enfim, dos saberes. Você também na vida adulta, né, tem talvez o prazer também das viagens em virtude, né, de você ter ali condições estruturais para poder viajar. Quando você tem a família, o prazer de viajar com a família, com os filhos. E aí vem os mais idosos, que viajam sozinho para curtir aquele tempo, ou mesmo com os netos. Então, como aproveitar as viagens? Tem idade para aproveitar a viagem? Eu acredito que não. Quem me conhece sabe que eu amo de paixão viajar. As minhas viagens começaram pequenininha,
Porque minha mãe embora eu tenha perdido ela muito cedo, mas ela gostava de viajar e eram aquelas excursões de passar o dia. Então vamos à Serra Negra. Saí, eu lembro, eu devia ter uns 5, 6 anos. Então preparava até a comida, porque já não tinha estrutura como tem hoje em dia, apesar que eu sou bem novinha, mas então não tinha toda aquela estrutura. Então era feito aqueles sanduíches, compartilhavam no ônibus, aquela festa, tudo. E isso vem da minha avó. A mãe dela também gostava de viajar. Então, uma vez meu pai me questionando, porque aí eu tenho um contato com a família da minha mãe, eu falei, olha, tá no sangue, o senhor queria o quê? Começou já lá da avó. Minha avó, até quando ela pôde, acho que até o quê? Uns 80 anos por aí, já não era, infelizmente, dela, né? Também não era assim para viagens, como vou te falar, no momento que nós estamos falando. Então, ela gostava de viajar para conhecer para ir para casa dos Os filhos, familiares, enfim. familiares. Ela ia ali, ela morava em Santo André na época, depois ela foi para Campinas, mas ela gostava de passear, ela gostava de viajar também. Então foi, e é legal que agora, né, se ela pudesse, né, se fosse viva ela, ou minha mãe, tudo, eles teriam um outro momento, porque agora o turismo se preparou para receber as pessoas da melhor idade, né? Eu acho que Eles esse é estão o se preparando. tema. Esse é o tema É, para a gente conversar hoje, a melhor idade e o potencial para o turismo. E você tocou num ponto agora, Sandra, que parece que os destinos e as estruturas começaram a enxergar e se preparar melhor para atender esse segmento. sim, porque como você viaja, mesmo você viajando com uma criança, você já tem que preparar como você vai ser aquela viagem, como você vai receber, aonde ela vai ficar, se vai ter atração, o que ela vai fazer, se vai brincar, se tem monitor no hotel, tudo. Quando é mais velho, então tem aquela fase da adolescência, também tem que ter. Já que está com a família, ele sai, mas às vezes ele quer um guia, quer alguém, um passeio. Na melhor idade que vai passando, eles gostam de interagir, eles gostam de passear, então você tem que só ter uma estrutura para recebê-los. Porque você vai saber que alguns tomam medicação, então você tem que saber o horário da comida, a única coisa que são as coisas. Mas eles, às vezes, dão de 10 a 0 e muita gente mais nova. Para contar, não vamos nós e os nossos causos. Eu tive em Bonito, quando eu terminei a faculdade, e eu falei, vou fazer um roteiro que era para desestressar. Tá bom. Fui. Nessa viagem, tinha um casal não, tinha um senhor, mas bem mais idoso, eu acho que na época ele beirava já uns 80, por aí. E a gente, veja Bonito, olha o passeio que é. Então a maioria sobe, você tem que pôr tênis, porque você anda, vai ver as cachoeiras, daqui a pouco a gente tem que ir para o rio, vai ver não sei mais o que, vai ver os bichinhos. Mas é tudo um roteiro que você precisa de um preparo, vai fazer. Você vai andar no mato, praticamente, Sim. né? Imagina! Aí um dia nós estávamos assim no café da manhã e veio um rapaz que tava com a esposa, aí ele conversando, ele falou assim: não, sabe aquele senhor? Não, era 6 horas da manhã, ele já estava fazendo caminhada, eu ainda estava pensando em acordar. Ele já estava voltando, que eu falei para ele, o seu e o hotel que nós ficamos tinha uma pirambeira. Ele falou, não, ele desceu, ele falou assim, já fui fazer meu Cooper. Ele foi lá, andou, voltou e fez todos os passeios. Então, veja, a idade está muitas vezes na cabeça, né? Sim, Porque o corpo está ali, se você condiciona. Isso me faz recordar que recentemente teve uma notícia que espantou, né, o mundo dos esportes. Um senhor japonês com 93 anos completou um Ironman. Significa dizer nadar 15 quilômetros, pedalar 140, correr 42 quilômetros. E ele com 93 anos ele chegou e o vídeo que circulou nas redes sociais, inclusive, mostra o ar de felicidade e de espanto do locutor oficial do evento, recebendo ele na linha de chegada. Você via que o senhor estava cansado, lógico, evidentemente, mas com um sorriso no rosto. E que foi isso que talvez tenha deixado mais espantado ao locutor, né? Dessa longevidade, dessa força de vontade, né? E da capacidade que esse senhor com 93 anos, né? Esbanjando energia, né? E ao ver o vídeo eu falei, meu Deus do céu, quando será que eu vou correr metade da metade da metade de um Ironman? pelo menos E correr. ele fez.
essa prova, concluiu essa prova no auge dos seus 93 anos. O que você relatou da questão de Bonito, eu já tive algumas vivências com grupos de melhor idade, né? E, para falar a verdade, é pior do que criança, né? Querem aproveitar tudo, querem fazer tudo, e ainda chega, olha para você e fala assim, quem é você para dizer que eu não posso fazer? Né? Porque a idade é autoridade, né? A idade é autoridade. Eu estou querendo fazer. Mas eu queria chamar a atenção desse ponto, Sandra, dessa expectativa, né, do turismo, né, dentro da melhor idade, porque pensando para o empreendedor, como eu preparo, né, eu acho que essa é a visão, né? Você como agente de viagem, você também atua, né, leva pessoas nas suas atividades, nas suas eventuais excursões também, tem a melhor idade, então existe uma preocupação de quem está estruturando o passeio, mas também, sobretudo, de quem está recebendo. Que cuidados você chamaria a atenção? Você falou agora há pouco da questão de horário, por causa da questão dos remédios, enfim. De uma maneira geral, como é que você enxerga, né, as necessidades da melhor idade nas viagens? Eu acho, embora que nem você falou, eles querem fazer tudo, mas nós não podemos esquecer, porque o corpo, ele às vezes, uma vez eu viajei com uma senhora de 80 anos, 80 e pouco, nós fomos para Porto Seguro. Eu fui acompanhá-la e ela voltou comigo. Era só o trajeto do avião. Lá ela ficou na casa de uma pessoa. E ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim, ela me contou histórias, tudo, e depois ela falou assim, a cabeça, o corpo não alcança a cabeça. Aí eu fiquei olhando assim, ela falou assim, não, porque a gente na cabeça quer fazer tudo, mas o teu corpo não tem, não adianta, porque é como nós, na nossa idade, não é a mesma coisa que 16, 17 anos. Então, assim, ela falou, então é isso que eu acho que o empreendedor, ou seja, lá onde a pessoa mesmo no hotel, ou é no restaurante, no ônibus, os ônibus precisam se tornar mais acessíveis, tá? Porque eu tive um caso agora, recentemente, de uma pessoa que viajou e ele falou para mim assim, foi uma viagem comum, não uma viagem de... Embora que ele veio do Nordeste para cá e foi para Santa Catarina, mas o ônibus era um ônibus De linha regular. E ele tem 83 anos, 83, 84, e ele não tinha uma parte da perna, ele tem uma prótese. E a sobrinha me questionou, falou, poxa, Sandra, ele foi em cima no ônibus. Então, assim, esses cuidados é que eu acho que a gente tem que atentar um pouco mais. O banheiro, mesmo, você tem que, não adianta, mas é para a gente estar vendo a maioria. Tudo bem, mas o problema não, a parte boa, a população está envelhecendo. Sim. E essa população que está envelhecendo, ela vai viajar. Ela quer passear. Não precisa ficar num resort, não precisa ficar mas ela quer passear. Tem viagens para todos os tipos de bolso. Não tenha dúvida. E Né? você está tocando num ponto, Sandra, que de fato, né, a evolução da medicina e outros cuidados que a gente tem hoje, né, com a saúde e o acesso aos cuidados de saúde, isso tem dado a longevidade às pessoas. Então, cada vez mais, isso que pode parecer comum, né, você tocar nos exemplos com 80, 83, 85, eu citei aqui um exemplo de 93, isso que parece, teoricamente, um hiato, um exemplo, na verdade é corriqueiro. Porque a população mundial está envelhecendo, no caso brasileiro, isso também já é uma constatação. Né? Outrora nós dizíamos que, analisada a figura da faixa etária da nossa população, ela era uma pirâmide. Né? Nós tínhamos uma quantidade maior de jovens na base do que nós tínhamos as pessoas ligadas à melhor idade. A realidade hoje é de uma população brasileira em forma de coluna. Né? A quantidade menor de crianças, de nascimentos, e a longevidade esticando essa coluna. O que apontam as pesquisas, né, e a projeção, né, usando aí o IBGE e a geografia, o que a gente consegue enxergar? Que a partir do ano de 2040, nós vamos começar a ter a figura de um funil. Sim. Com menos nascimento
e mais a longevidade. Então, é uma questão de oportunidade que a própria faixa etária sinaliza para o turismo voltado, vocacionado à melhor idade. Mas que isso também impacta no preparo da infraestrutura. Você mencionou a questão desse rapaz, desse senhor, que com prótese, muito provavelmente um ônibus em double deck, ao invés de colocá-lo embaixo, que também a gente sabe que é uma oferta que as empresas fazem, de dar maior espaço embaixo para poder ter uma tarifa diferenciada, para compensar a visão eventualmente superior que você tem da cabine, na parte de cima. Mas, de fato, em situações como essa, claro que a própria legislação hoje também já impõe, e a gente observa nos ônibus mais modernos, toda uma estrutura de plataformas elevatórias, né, mesmo para cadeirantes, né, que possam permitir o acesso ao salão maior do veículo. Mas, de fato, são cuidados que a gente tem que ter, são cuidados que a gente tem que ter na infraestrutura, na hotelaria, né, principalmente nos banheiros. É isso É que eu um falo, fator banheiro, crítico. As barras, né? Chegar, não você pedir, você já sabe que você está levando, você tem que tomar um cuidado quando você vai escolher o hotel para ele ficar, para saber o que estrutura ele tem. Ele tem escada, mas ele ao mesmo tempo tem elevador? Como que essa pessoa, ele tem quartos embaixo? Porque às vezes o idoso não quer. E ele não pode se sentir podado, né? Então, assim, a gente está acostumado com as paradas, mas de repente, com o idoso, eu não posso fazer uma parada só numa viagem de 3 horas, de 4 horas. Eu tenho que me programar e ver a estrada para fazer de 2. Porque você sabe como é que é o sanitário do ônibus. Às vezes a pessoa não se sente tão à vontade e o ônibus está em movimento. E às vezes não é culpa do motorista do ônibus, mas alguém apareceu na frente dele, ele é obrigado a frear. Você tem idosos dentro do ônibus, como eu, você podemos nos soltar e cair. Imagina uma pessoa mais velha, acompanhe ele até. Então, todos esses cuidados a gente tem que parar para pensar, para que voltem, queiram ir mais, né? Sem dúvida. E aí fica a atenção para o empreendedor, para a empreendedora, nesse Comida. cuidado que nós temos no atendimento, né? No atendimento ao nosso cliente, na infraestrutura que a gente precisa ter para poder o quê? Prover da melhor condição possível de estabelecimentos que estejam aptos a receber esse público. E com certeza cada vez mais vai aumentar em quantidade e na exigência do serviço. Então estejamos nós aqui preparados, né, para aproveitar aquilo que o turismo da melhor idade acaba proporcionando. E tem um outro detalhe interessante, Sandra, que até pela questão do tempo livre, né, que isso é talvez uma das características, né, as pessoas terem, além da longevidade, uma maior possibilidade do tempo livre. Isso também acaba impactando no momento da viagem, né, muitos dos quais também, por vezes, não desejam ou não têm a predileção de querer viajar nas altas temporadas. Isso também acaba, por um lado, ajudando a atividade turística ao longo dos 12 meses, como também esse cuidado tem que ser constante, né? Tem. E você está girando, né? Fazendo girar a economia mais vezes, não só naquelas épocas de julho, janeiro, dezembro, fevereiro. Você com eles, você consegue viajar em abril, em maio, tá? E ter rotatividade no teu hotel, tá sempre tendo pessoas na tua cidade, né? E as cidades também se prepararem para receber esse público tão especial, né? Então são oportunidades. Veja, a gente está colecionando aqui não só preocupações, né, de infraestrutura, de suporte, de gente qualificada também, que tem que ter paciência. Tem. Essa? Tem que ter paciência porque eles gostam de contar as histórias. Você tem que parar para ouvir. Entendeu? Porque eles vão querer te contar história, eles vão querer. Às vezes, eles, é como você falou, às vezes vão ser teimosos, vão querer fazer alguma coisa que não dá. Então você tem que. Aí outra coisa, tem que ser muito claro. Por exemplo, uma viagem para Bonito. Se você vai fazer toda uma excursão com uma pessoa, com eles, você tem que ter o sapato, a roupa, tudo para levar.
Então, é tipo assim, é no ônibus, o ônibus faz frio. Você sente um tipo de... Ah, mas não faz não, é calor. Não, você não pode pensar por você. Você tem que pensar neles. Sai a pessoa e você começa a se colocar no lugar. Não sabe? Pergunta. Todo mundo tem um tio, um vô, um pai, alguém idoso na família. Pergunta, o que a pessoa gosta, faz uma pesquisa. Conversa com, sei lá, com o médico. Porque assim, tudo que a gente se prepara, porque sempre surpresa vai acontecer. Mas se você puder se preparar, melhor ainda. Não Tenho é? dúvida. Esses são os cuidados, são as preocupações. Por outro lado, é um mercado que está em crescimento, é um mercado que busca diversidade. Quanto melhor estruturado tiver o seu negócio, o seu empreendimento e a sua localidade para atender esse público, isso também acaba funcionando como uma grande publicidade positiva, Sim. porque passa a atender, passa a chamar a atenção, melhor dizendo, desse segmento. Desse, quanto mais cuidado você tem, melhor. Então, por exemplo, até o lanchinho do que você vai servir no ônibus, no teu fretamento, você tem que tomar cuidado, não é o mesmo que o outro. Não vai pegar qualquer lanche. Existem pessoas com diabetes, com pressão alta. Então eu tenho que tomar um cuidado. Mas aí eu vou ser específico. Olha Sim, como a pessoa sim, ia se sentir especial, assim, puxa, ela se preocupou comigo. comigo, exatamente. Né? Então, sempre passar, eu vejo nas excursões, principalmente de escolas, né, que tinham, quando eu fiz o intercâmbio também, você responde aquele questionário do que você tem alergia, do que você pode, o que você não pode comer. Por que não? Faça e não leve com você convênios, leve tudo, porque assim, gente, somos pessoas. Não, Então, e um ponto importante que você está comentando, e aí vai para aproveitar com mais tranquilidade esse segmento, é a questão do seguro viagem. E é sim, fundamental, porque muitas vezes, principalmente para as idades mais avançadas, a gente já sabe que os planos de saúde já são diferenciados. Mas por vezes a cobertura e a abrangência ela fica mais é limitada. verdade. Então, o seguro viagem, ele também depende da faixa etária, né? Ele está aberto a todos, né? Então, é contratar um pacote de serviço que dê essa tranquilidade. Evidente que a gente fala do transporte rodoviário, que talvez seja o mais confortável que muitos, né, prefiram. Mas quando a gente vai para o aéreo, são preocupações também com deslocamento, com bagagem, né, Sim. com tempo que você tem para fazer a operação. Você não vai conseguir pegar, por exemplo, no aéreo. Você não vai, se você acompanhar no aéreo, você não vai conseguir pegar bagagem de todo mundo. Então tem que tomar cuidado, conversar com a familiar, com ele, para não levar uma bagagem muito pesada, porque no carrinho, se você tiver com um grupo de 10 pessoas, que seja, você não vai conseguir carregar a mala de todos. Então, como que você vai empurrar a mala? Então, assim, o que dê para a pessoa levar. E você falando do seguro viagem, não esquecer no navio, porque Sim. é um ponto muito importante. E isso mesmo que seja mini cruzeiro. Que são as viagens mais curtas, mas que também estão sujeitas a alguma intempéries. E tem gente que já diz um ditado: quem é do mar não enjoa, mas quem não está acostumado com o mar enjoa, né? Eu E enjoei. acaba aí gerando outros aspectos, né? Principalmente que mexe com labirinto, né? Que talvez uma das causas mais comuns que a gente tem em cruzeiristas é o problema com o labirinto, porque é constante a movimentação, né? E você, por vezes, acaba gerando mal-estar, né? Então, isso para as pessoas que têm maior longevidade, isso também pode ser um fator aí também de crítico. E a gente tem que estar preparado para dar suporte. Tem que estar preparado. Quando eu fiz o cruzeiro, era no segundo dia. Nós pegamos. Segundo não, acho que era no terceiro dia, porque acho que já estávamos no Brasil. O que aconteceu? Um rapaz, era um casal lá, e ele teve crise de apendicite. De parar, eu lembro que o navio atracou e eles tiraram ele de maca de dentro do navio para levar para ele operar apendicite. Você vai pensar que você vai fazer um cruzeiro e novo, não era a pessoa da melhor idade. Ou seja, você vai imaginar que isso vai te atacar ali dentro naquele cruzeiro? Nunca, entendeu? Então, assim, às vezes você comeu alguma coisa, é melhor ter o seguro viagem.
Não tenha dúvida que o seguro já Não. morreu de velho, já dizia o E ditado, não é né? tão caro assim, não é uma coisa assim que vai, nossa, não, não, não. Então, nós estamos aqui colecionando uma série de dicas que a Sandra está dando, passando para você, empreendedor, para você, empreendedora, cuidar da sua estrutura, da sua infraestrutura, cuidado do pessoal em atender a esse segmento. Né? E você tocou num ponto, estar disposto a ouvir, porque são inúmeras as histórias, são inúmeras os causos, As né? histórias E no bonitas. tempo livre ali, que se tem, que você está descompensado, que você está fora do seu habitat, a energia flui diferente e com isso também você acaba também sentindo-se motivado a ficar mais leve, participativo. Mas, por um outro lado, a infraestrutura é fundamental para atender ao segmento, o pessoal qualificado, né? E esse conjunto de cuidados. Cuidados com a saúde, cuidados com a alimentação, cuidado com o vestuário, cuidado com a programação. E isso é importantíssimo. A gente brincou aqui no início do episódio, Sandra, mas vale aqui ressaltar, e por vezes conseguem fazer mais do que crianças. Só que o corpo também requer aí um cuidado. Então, essa dosagem, mas é fantástico que as pessoas com mais idade tenham cada vez mais condições de viajar, né? Sim, tomara. Assim, é uma felicidade vê-los passeando, interagindo com as pessoas assim. É muito legal. É muito gostoso e café que é bom passa rápido. Sandra, gostaria muito de agradecer a tua participação nesse episódio do canal da NTBA. Você volta mais vezes para trazer mais causos, mais orientações, principalmente nas viagens, que você, pela experiência e bagagem que tem, sempre contribui com os nossos empreendedores. Eu que agradeço e logo, logo estou aí de volta. Tá de volta sempre. Muito obrigado, Sandra, com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem sempre o empreendimento certo para você, empreendedor, para você, empreendedora. Encontrar aquele cantinho gostoso para viver com muita tranquilidade, com muito conforto com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos entregues pela construtora Miramar. Também com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, numa localização estratégica, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com fácil deslocamento para cidades vizinhas. Hotel Palais em São Vicente, sua melhor opção de hospedagem na costa da Mata Atlântica. Também com apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, sua parceira estratégica para gestão contábil com excelência. Profissionais qualificados, sistemas de última geração, SRM Contabilidade. E também com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!